Há alguns anos atrás, um antigo político aqui da minha cidade, numa roda de conversa, ele disse uma frase que eu nunca mais me esqueci dela. Ele falou o seguinte: um político não deve apenas ser honesto, ele também precisa parecer honesto. Eu nunca mais me esqueci dessa frase, porque isso é muito verdade também para o povo de Deus. Nós devemos sim nos preocupar com o que as pessoas pensam sobre nós, até em certo sentido, e até mesmo do que os nossos irmãos pensam sobre nós. Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre a importância do testemunho, da nossa reputação aí diante da sociedade, diante da igreja, algo importantíssimo para mim e para você. Seja bem-vindo a mais um devocional diário, todos os dias, um vídeo aqui com uma meditação curta da palavra de Deus, todos os dias regando a nossa alma com a palavra de Deus. Se você é novo por aqui, então curta esse vídeo, inscreva-se no canal, considere também ativar as notificações, porque todos os dias tem uma meditação curta para abençoar a sua vida, a sua caminhada com Deus. O texto que me motivou a falar sobre isso aqui com você é o texto de 2 Coríntios, capítulo 8, do versículo 18 até o versículo 21. Paulo, ele escreve essa carta para os coríntios para tratar de alguns assuntos, e um desses assuntos, é isso que está acontecendo aqui, era a coleta de uma oferta. Paulo está juntando uma oferta enorme por várias igrejas que ele passa para socorrer judeus que estavam enfrentando uma situação econômica muito difícil, e Paulo, ciente dessa situação difícil, ele chama as igrejas a levantarem recursos para que esses judeus fossem socorridos. E naquela época não tinha transferência bancária, era levar as coisas mesmo até lá. E esse era um movimento que, assim, envolvia muito dinheiro, envolvia muitos recursos, o transporte, e onde tem dinheiro envolvido, querendo ou não, a prestação de contas deve ser feita, assim, com muito zelo. A desconfiança aparece em qualquer deslize, em qualquer coisa obscura, e Paulo está ciente disso, e Paulo não quer dar motivos para ninguém falar que essa oferta está sendo mal administrada ou que está tendo desvio, alguma coisa desse tipo. E ele toma algumas atitudes para que ninguém duvide da idoneidade, do caráter do apóstolo, para que ninguém duvide que todas essas ofertas serão levadas para aqueles irmãos que estavam passando imensa dificuldade. E aqui no versículo 18, eu confesso que eu peguei o texto no meio ali, mas o que está acontecendo aqui no capítulo 8? Paulo está falando, ó, estou enviando Tito aí para vocês, espero que vocês já se preparem aí para as ofertas. E ele continua dizendo o seguinte no versículo 18: junto com Tito, estamos enviando o irmão que é recomendado por todas as igrejas por seu serviço no evangelho. Então, olha só, provavelmente alguém que não era conhecido pelos coríntios está indo junto com Tito. E este homem aqui, este irmão em Cristo, as igrejas, em geral, são várias cidades, né? Filipos, Colossos, Éfeso, Tessalônica, Corinto. Então vai chegar lá em Corinto um irmão, junto com Tito, que era recomendado pelas igrejas. As igrejas olhavam e falavam assim: esse sujeito é sério, ele é um irmão em Cristo, ele é alguém fiel ao Senhor, é alguém de caráter aprovado. Então os coríntios não precisariam ficar se perguntando quem é esse sujeito aí, ele é confiável? Não é. Então aqui já está claro no versículo 18. Só que aí no versículo 19, Paulo vai explicar ainda mais por que aquele irmão está indo. Ele diz assim, ó, não só isso, ele não está indo só porque ele é alguém que trabalha no evangelho. Aqui, ó, tá falando do serviço do irmão, né? Olha só, de como ele é fiel, como ele trabalha em prol do evangelho. Só que tem mais. Ele não foi enviado só por causa do seu serviço no evangelho. Ele foi escolhido pelas igrejas, não foi escolhido por Paulo. As igrejas escolheram para quê? Para nos acompanhar quando formos ministrar esta doação. Então, as igrejas escolhem alguém para acompanhar Paulo
nessa oferta que será dada aos judeus, na administração dessa quantia, daqueles bens que seriam transportados. E aqui entra o que me motiva a fazer esse vídeo. Olha o que Paulo diz nesse trecho aqui. O que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar a nossa disposição. Olha aqui. Por que Paulo está levando aquelas ofertas? Em primeiro lugar, para agradar a Deus, para honrar o Senhor. Isso agrada a Deus. Quando irmãos socorrem uns aos outros, Paulo está fazendo o que está fazendo para agradar ao Senhor, para louvar a Deus. Isso daqui também pode se referir ao serviço, a esse irmão sendo levado aqui junto. Por que esse irmão está sendo levado junto? Para honrar o próprio Senhor. Mas vamos tomar aqui como se fosse o ato de dar a oferta. Olha só, a gente está levando essa oferta para honrar o próprio Senhor, porque Deus se agrada disso. Mas só que tem mais, não é só para isso. É também para mostrar a nossa disposição. Naquela época, existia uma grande rivalidade entre judeus e gentios. Vários judeus desprezavam, gentios era quem não era judeu, né? Vários judeus desprezavam pessoas que não eram judias. E isso, a igreja teve que lidar com isso, porque judeus creram em Cristo, pessoas que não eram judias creram em Cristo também. Então, assim, Paulo, por meio dessa oferta, pessoas que não eram judeus, entregando oferta e abençoando os judeus, isso mostrava a verdadeira intenção de Paulo. Paulo queria unir esses grupos, Paulo não estava desprezando os judeus. Esse ato aqui honra o Senhor e é um testemunho claro para as pessoas. Paulo quer mostrar algo para as pessoas ao redor. Tá vendo? Não é só Deus olhar para o coração de Paulo e falar assim: Paulo ama os judeus e Paulo também ama os gentios. As pessoas também precisam ver isso. Uma árvore boa vai produzir frutos bons, tá vendo? E o versículo 20 continua a mostrar como Paulo ele se importa com a opinião das outras pessoas. Olha o que ele diz aí, ó. Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao modo de ministrar essa generosa oferta. E aqui Paulo está falando da opinião da igreja, tá vendo? Então o pessoal ofertou e Paulo não queria que ninguém que ofertasse falasse assim: será que Paulo está administrando isso bem? Será que ele não está se aproveitando disso, não? Então Paulo leva esse irmão aqui para que não fique suspeitas, para que existam testemunhas ali de que a oferta foi bem administrada, a oferta foi entregue direitinho, tudo foi bem cuidado, não houve desperdício. Paulo está agindo para que não haja críticas, para que não fique burburinho. E querendo ou não, se tivesse um burburinho, talvez isso impedisse outras igrejas de serem generosas, porque talvez chegasse o boato de que Paulo está se aproveitando, de que Paulo não vai entregar tudo, de que Paulo está pegando uma parte para ele, e Paulo está querendo evitar crítica. Então veja como Paulo se preocupa em não apenas ser honesto, mas também parecer honesto. E no versículo 21, isso fica escancarado. E aqui eu quero que você tome isso como algo para a sua vida. Ele diz assim: pois estamos tendo o cuidado. Perceba, gente, ó, existe intencionalidade aqui, ó. Paulo está fazendo as coisas com intenção. Ele é de propósito mesmo. Estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Veja, Paulo está falando aqui, a gente não quer apenas ser honesto, a gente não quer apenas receber uma aprovação de Deus, mas nós também queremos parecer honestos diante das pessoas. Nós queremos que as pessoas não tenham nada a nos acusar. Nós queremos que nenhuma igreja tenha isso aqui para nos acusar nesse ato de entregar essas ofertas. Nós queremos que as pessoas que não são cristãs tenham isso aqui de motivo para nos acusar como desonestos e como aproveitadores. E aí, isso
toca diretamente na nossa vida como cristãos hoje. Preste atenção aqui, você como cristão, você não pode apenas, digamos assim, ser alguém que age corretamente. Você precisa construir uma reputação de alguém que age corretamente. Eu vou trazer alguns exemplos aqui e eu acho que você vai conseguir me entender. Primeiro, imagina uma situação assim no trabalho. Você é alguém esforçado e que não perde tempo e geralmente cumpre as suas obrigações, seus deveres, em menor tempo do que as outras pessoas. Mas se o sujeito ele cumpre com as suas obrigações e depois fica sentado lá, batendo papo, mexendo no celular, ele sim, se o pessoal for analisar, ele já fez o que tinha que ter sido feito, mas ele dá uma aparência de preguiçoso. Ele dá uma aparência de uma pessoa que não está comprometida com o trabalho. E mesmo fazendo o que deve ser feito, as pessoas vão começar a desconfiar se de fato ele trabalha com afinco. Então, o cristão se preocupa em chegar na hora do trabalho, em nunca sair mais cedo, nunca deixar trabalho devendo, em sempre se ocupar, fazer mais do que é pedido, porque ele não apenas quer cumprir com a sua obrigação, ele não apenas quer chegar diante de Deus e falar assim: eu cumpri com a minha obrigação. Não, as pessoas precisam olhar e falar: aquele ali é um trabalhador dedicado. E é muito triste quando uma pessoa fala de um cristão no trabalho como alguém problemático, como alguém que não trabalha para valer. Isso pode ser aplicado em várias áreas. No casamento, o sujeito é fiel, a mulher é fiel, só que não basta só ser fiel, tem que parecer fiel também. Não dá. Ah, Deus sabe que eu não fiz nada. Não, mas isso não é suficiente, meu amigo. Você carrega um testemunho. Se você lá no seu trabalho vive de conversinha com outras mulheres, ou vive cheia de conversa de gracejo, com gracejo com outros homens, não dá. Você vai dar margem para que as pessoas pensem coisas que às vezes nem acontecem. E isso não pode acontecer. O povo de Deus não deve viver debaixo da desconfiança do mundo. Pelo contrário, o povo de Deus deve, ainda que o mundo procure motivos de acusação, não encontre, porque é uma vida ilibada, é uma vida irrepreensível. E tem mais alguns outros exemplos, e isso vale também eu tô falando aqui do casamento, né? A mulher não pode mexer no celular do marido, o marido não pode mexer no celular da mulher. Por quê? Ah, eu não tenho nada para esconder. Então, qual que é o motivo? Você que é jovem, você que tá aí na casa dos seus pais, por que que você tranca a porta do seu quarto? Ah, mas Deus sabe que eu não faço nada. Deus está ali do meu lado. Tá, mas quando você tranca a porta do seu quarto, você tá dando motivo para que seus pais pensem e comecem a ficar preocupados. Isso vale para líderes. Por exemplo, eu me lembro de uma história de um pastor que um irmão queria abençoá-lo. Um irmão amava o pastor e falou assim: "Pastor, eu quero te dar um carro". E aí o irmão queria dar, eu não vou falar o nome da marca aqui, mas uma marca, assim, de luxo, queria dar um carro para o pastor. E o pastor falou assim: "Meu irmão, eu agradeço, mas eu vou recusar esse presente". Por quê? Porque não tem nada de errado, eu vou receber um presente seu, isso abençoaria muito a minha vida, só que o que qual é a mensagem que isso vai passar para os irmãos da igreja, para a comunidade ao redor? Então eu agradeço o seu presente, mas eu recuso. Olha só, é disso que está sendo falado, é dessa preocupação. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando o povo de Deus é ferido, é zombado, quando as falhas aparecem no povo de Deus, quem está sendo zombado é o próprio Deus. Nós carregamos o nome do Senhor, nós carregamos o nome de Jesus Cristo, e em nenhuma hipótese esse povo que carrega esse nome maravilhoso deve ser visto como infiel, como ganancioso, como preguiçoso, de jeito nenhum. Então, se até hoje você falava assim: eu não estou nem aí, o que importa é o que Deus pensa de mim, tudo bem, em certo sentido isso até vale, mas no geral, nós precisamos entender que nós honramos o nome de Cristo com o nosso testemunho. Sim, as pessoas não leem a Bíblia, mas elas leem o povo que carrega a Bíblia, o povo que lê a Bíblia. Que a sua vida seja marcada pela luz de Cristo e que as pessoas, ao olharem para você, não encontrem motivos de acusação, mas vejam ali maridos fiéis, trabalhadores fiéis, pastores fiéis, jovens fiéis, para que
por meio da sua vida, eles tenham um primeiro contato com o Senhor da sua vida, com o Rei do seu coração. Então saia desse vídeo orando, dizendo assim: Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero dar um bom testemunho, livra-me, Senhor, de ser uma pedra de tropeço para as pessoas que não te conhecem. Eu quero que elas observem a minha vida e saibam o que é um verdadeiro seguidor de Cristo, o que é um verdadeiro seguidor de Jesus. Tá bom? Eu espero que esse devocional tenha abençoado a sua vida, e se você deseja entender a palavra de Deus, se você quer dar um passo a mais na compreensão da palavra, eu quero convidar você a se tornar um aluno do curso Lendo e Entendendo a Bíblia Toda em um Ano. Esse é o objetivo, né? Você não apenas ler a Bíblia toda em um ano, mas ler e entender todos os livros da Bíblia, nunca mais ficar perdido na hora de ler a Bíblia. Eu estou falando isso mesmo, tá? Entender todos os livros da Bíblia, é isso que eu estou propondo aqui. Se isso faz sentido para você, tem um link na descrição desse vídeo, onde você vai ser direcionado para uma página que tem todas as informações e tem até uma aula gratuita lá para você. Clica lá, confira tudo isso e, claro, fique de olho porque todos os dias tem vídeo novo aqui no canal, com meditações, com pregações, tudo isso para que a sua vida seja alimentada pela palavra de Deus. Eu vou ficando por aqui, curta esse vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações e a gente se encontra na próxima. Um abraço, tchau, tchau.